bastante. Mas vou contar para vocês, a tia não tá muito bem hoje. Novamente, tô tossindo muito. E quase que não tinha história, mas eu fiquei pensando, eu tenho que contar a história, porque eu combinei com as crianças, e combinado é combinado, não é, crianças? Então, nós vamos continuar nas histórias a respeito da semana da Páscoa. E essa semana aconteceram muitas coisas antes de Jesus morrer. Hoje de manhã, nós descobrimos que o coelhinho não é o símbolo da Páscoa. Na primeira Páscoa, o que foi que morreu? Um cordeiro. Então, nós vamos aprender durante essa semana que foram os cordeiros que são os símbolos principais da Páscoa, até nós chegarmos no cordeiro principal, que o cordeiro principal é Cristo Jesus. Mas nós vamos contar histórias de que aconteceu todos esses dias. E hoje eu vou contar a história para vocês de um domingo antes da Páscoa, um domingo antes de Jesus ressuscitar. Jesus estava fazendo muita coisa linda por aquele povo, andando na Judéia, Samaria, andando por todos os lugares, curando, ensinando, contando parábolas para ele. Mas quando Jesus veio aqui ao mundo, ele veio como bebezinho. Todo mundo lembra o que aconteceu no Natal? Jesus nasceu, veio de uma virgem chamada Maria, porque ele vinha para nos unir de novo a Deus. E sabiam que hoje de manhã eu contei para vocês a respeito da primeira Páscoa, que o povo estava escravo e precisava de ser livre. E aí nós vamos entender por que Jesus também é o cordeiro. Mas antes eu quero mandar um beijo muito grande para algumas crianças que estão ligadinhas. Terminei de olhar e eu vi que tem gente na espera. Eloá e Nicole, eu vi que vocês estão esperando. Também tem algumas crianças que estavam hoje de manhã e que não deu para eu falar o nome. Como eu já falei com vocês, eu só vejo os nomes depois. Porque na hora que eu tô contando a história, as meninas ficam usando meu celular para filmar e depois que eu vejo os nomes. Então, depois eu sento, anoto todos os nomes. Já anotei quem foi a primeira pessoa que respondeu que foi no Egito, a primeira Páscoa. Quem respondeu que foi no Egito, ó, parabéns, muito bem, acertou. Acho que foram 4 pessoas que responderam e teve uma pessoinha que mandou a resposta também no meu zap. Eu não sei se foi Nicole ou se foi Eloá, mas eu sei que foi no zap de Glenda que mandou a mensagem para mim. Quem das duas foi, não sei. Mamãe Glenda, se vire aí para descobrir quem foi que mandou a resposta. Uma delas mandaram a resposta no zap para mim. Então até agora tem algumas crianças que já têm pontos, que tem de ontem, que respondeu, e de hoje, ok? Então, deixa eu mandar os beijos primeiro. Então, vai para Daniele, Isaac e Luiz Ricardo. Beijo para vocês. Luiz Ricardo, ó, beijo lindo para você. Vai para Beatriz, filha de Joelma Barros. Beijos, Beatriz. Você é nova, você chegou hoje. Tina, não tinha visto seu nome nas listas. Bem-vindo. Vai um beijo também para Helena, minha netinha que tá lá longe de mim, lá em Engenheiro Navarro. Um beijo, minha netinha, que você fique curada logo. Helena tá doente, ontem nós oramos por ela, não foi, criança? Oramos pelo pastor Sócrates, daqui a pouco nós vamos orar novamente. Também vai um beijo para Lígia Godinho, vai um beijo para a mamãe Patrícia e para a Luana, elas moram no bairro Antônio Pimenta, aqui em Montes Claros. Um beijo para vocês duas. Vai um beijão para Alice, netinha da tia Ana Cláudia, da igreja do pastor Walter. Vai um beijo para Márcia Santos, para Radassa, Radassa Emanuele. Vai para Eloá e Nicole, eu já falei. Vai um beijo para Sâmia Carvalho, para Paulo Machado, Tatiane Canário e para Thaís Santo Oliveira. Vai também para Melissa, do Casulo da Fabi. Todos os dias o Casulo da Fabi tá assistindo, mas não tinha colocado o nome. Hoje colocou, é Melissa, ó. Beijo, Melissa, eu tô vendo que você tá participando. Vai também para Ana Luísa, vai para Ana Clara, Enzo, Ismael, Gustavo, Guilherme, Márcia, Rebeca, Matheus e Gustavo Laber. Quem mandou esses nomes foi a Márcia Santos. Vai também um beijo para Davi de Rejane.
Ah, tem umas crianças aqui, ó, Sâmia Carvalho, Paulo, Tatiana, Thaís. Essas crianças são de Feira de Santana, Bahia. Foi a tia Flaviane que mandou o nome delas. Um beijo para vocês e para a tia Flaviane, lá da Igreja Batista de Sobradinho. Foi ela que mandou esses nomes. Então, ó, beijo para todo mundo. E hoje, agora, vou contar a segunda história que tem a ver com a Páscoa. A primeira história foi da primeira Páscoa, que eu contei hoje de manhã. Quem se lembra aí? A primeira Páscoa aconteceu no Egito. O povo estava escravo. Tinha um personagem mau, né? Que era o faraó. Ele tá aqui, ó, para todo mundo lembrar. Tinha o faraó, que era muito malvado. O faraó não queria deixar o povo embora. Aí Deus foi mandando as pragas e ele com o coração duro. Até que aconteceu a morte dos filhos deles. Mas antes Deus mandou que todas as famílias matassem um cordeirinho e pegassem o sangue e passassem nas portinhas das casas. Que as casas que tivessem o sangue do cordeiro, não iria morrer ninguém. Então, a história nós vamos andar agora bastante. E vou contar para vocês a história de agora à tarde. Só um momentinho, que eu vou fechar o caderno e nós vamos falar o versículo também. O versículo de agora à tarde está em Lucas, no capítulo 18 e versículo 38. Lucas 18 e versículo 38. Está escrito assim, ó. Dizendo o povo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor Jesus. Paz no céu e glória nas alturas. Ah, de novo, paz no céu e glória nas alturas. Quando Jesus nasceu, teve isso também. Então, olha, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Que rei seria esse? Vamos à história? Bem, o tempo se passou, o povo hebreu, o povo judeu que estava cativo, que era preso, que hoje de manhã eu contei para vocês, foram livres. Eles foram livres e foram, cada um, cuidar da sua história. Teve muitas guerras, teve muita coisa, mas Deus tinha interesse de cumprir uma promessa que ele tinha prometido para o homem lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecou, nós que estávamos juntinhos de Deus, ficamos separados. Deus ficou lá e a gente ficou aqui. Mas Deus fez uma promessa para o homem, que ia mandar um que iria pisar na cabeça da serpente, que ia pisar na cabeça daqueles que envergonhavam e que tinham separado nós de Deus. Ah, esse um seria Jesus. E aí Jesus veio, nasceu de uma mulher e ele veio para esse mundo. Mas o propósito de Jesus ter vindo a esse mundo era porque ele precisava nos colocar juntinho de novo a Deus. E a gente tinha perdido esse contato com Deus. A gente ficou separado. Quando Adão e Eva pecou, a Bíblia conta que pôs uma espada bem grande assim, ó, na frente do jardim, que eles entravam todo dia para conversar com Deus. E aí o jardim foi fechado. E o homem não podia mais conversar com Deus frente a frente. Então nós fomos separados de Deus. E aí a partir de então, nós ficamos escravos. Escravos do pecado que tinha feito a gente pecar. Pois bem, Deus mandou Jesus como um lindo bebezinho que nasceu. Mas agora, Jesus já estava grande. Jesus cresceu. A Bíblia diz que ele crescia em graça, estatura e sabedoria. Ele estava crescendo em sabedoria diante dos homens. E Jesus já estava grande, fazendo seu ministério. Jesus andava pela Jerusalém, por Judéia, por Samaria, andava por vários lugares, fazendo milagres, curando pessoas, ressuscitando mortos, mas tinha que se cumprir algo da profecia. Quando Deus prometeu, Deus falava que ia resgatar o povo e Jesus tinha que entrar em Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade que era a capital da Judéia, era a capital dos hebreus, era o lugar onde foi construído o templo mais bonito para adorar a Deus.
e aquele templo tinha sido derrubado, e aquelas pessoas tinham parado de adorar a Deus. Então Jerusalém era um lugar que se reunia muita gente para adorar a Deus. Todos os anos, quando Jesus era pequeno, ele participou dessa festa. Todos os anos, os judeus subiam até Jerusalém, iam até o templo para poder adorar a Deus, porque tinha uma festa lá muito importante. Uma das festas importantes que tinham lá era a festa da Páscoa, que o povo judeu, desde aquela primeira noite que Deus libertou eles, todo ano eles celebram a Páscoa. E Jesus precisava de ir lá em Jerusalém como rei, porque ele já tinha ido lá como menino, que ele foi lá na festa e a mãe dele perdeu ele. Perdeu Jesus? Não, não foi que a mãe dele perdeu ele. Jesus foi para o templo, onde estavam os doutores da lei, os homens bem inteligentes. E Jesus foi lá no templo. E quando Maria procurou ele, Maria encontrou ele lá conversando com os doutores da lei. Mas agora, Jesus já era homem, já estava fazendo muitos milagres, já estava andando e muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. E Jesus precisava entrar em Jerusalém, porque Deus tinha falado que ele iria entrar em Jerusalém para cumprir a profecia. Ah, mas como será que Jesus ia até Jerusalém? A gente viaja de quê, Débora? De ônibus, de carro? De que é que você já viajou? Não sabe? Ah, Débora já viajou de várias coisas, já viajou de ônibus, tô certa, Débora? Ela tá só balançando a cabecinha. Já viajou de carro, Débora? Já viajou de carro. Já viajou de avião? Não. Eu já viajei de ônibus, de carro, de avião, de barco. Só não viajei no que Jesus viajou. Acreditem que Jesus fez uma viagem em cima de um bichinho. É mesmo. A Bíblia conta, aqui onde eu abri para vocês, em Lucas no capítulo 19, que Jesus tinha que entrar em Jerusalém. E aí, ele vinha andando com seus discípulos e falou com eles assim, olha, entrem na cidade, a cidade próxima, lá vocês vão encontrar um jumentinho. E o jumentinho vai estar amarrado lá. Então, vocês vão lá e peguem esse jumentinho, porque eu vou entrar em Jerusalém. Jesus sabia o que iria acontecer ali. Mas Jesus, ele era simples. E uma das coisas que Jesus nos ensina com a Páscoa é a simplicidade. Então, os discípulos trouxeram aquele jumentinho e Jesus montou no jumentinho, subiu no jumentinho e foi para Jerusalém. Quando ele começou a entrar em Jerusalém, as pessoas estavam sabendo que ele viria e juntaram muita gente de todos os lados, e eles levaram bastante ramos nas mãos, folhas de palmeiras, e eles começaram a jogar no chão, e quando Jesus passava, eles gritavam, Hosanas, bendito é o rei está entre nós, Hosanas, bendito é o rei está entre nós. Eles forravam o chão para que Jesus passava. Foi um dia muito alegre, aquelas pessoas festejaram Jesus. Eles festejaram muito Jesus nesse dia. E Jesus, como era humilde e manso, Jesus não precisou de um carro chique, ou talvez um camelo, porque naquela época eles usavam camelos que eram muito chiques. Mas Jesus entrou em um jumentinho, e o jumentinho não era considerado um animal rico, não. Até hoje as pessoas não valorizam muito o jumentinho, e esse jumentinho serviu para levar Jesus até aquela multidão. Aquela multidão fez festa. E o versículo 38 que eu li para vocês diz que a multidão gritava, salve o rei, bendito é o rei, glória ao rei que vem ao nome do Senhor. Hosana, Hosana, o rei está entre nós. Aquela multidão fez uma festa muito grande. Colocou ramos para que Jesus passasse. E aí, crianças, essa história de hoje diz uma entrada triunfal de Jesus. Que ele entrou muito lindo em Jerusalém, entrou muito triunfal, e as pessoas bateram palmas, gritaram honras a ele. Nesse dia, essa história nos ensina duas coisas. Primeiro, que várias pessoas ajudaram Jesus a entrar em Jerusalém. Os seus discípulos que foram lá buscar o jumentinho para ele. O jumentinho, que era uma coisa muito simples, que ninguém dava valor.
E o jumentinho serviu para Jesus entrar dentro de Jerusalém. E outra coisa, que aquelas pessoas estavam reconhecendo naquele momento que Jesus era o rei. E davam hosanas e viva para ele. Mas, crianças, nós vamos ver mais na frente que essas mesmas pessoas desistiram de Jesus como rei. Mas isso precisava acontecer, porque senão nós não teríamos a Páscoa para comemorar hoje. Na próxima história, nós vamos saber outras coisas que aconteceram durante esses dias em que Jesus estava prestes a morrer. Mas por enquanto Jesus estava vivo e aquela multidão deu honras a ele. O que nós aprendemos com essa história? Que todos nós podemos ajudar Jesus a voltar triunfante. Jesus vai voltar novamente triunfante. E a Bíblia diz que dessa vez ele virá como um rei majestoso que venceu tudo. Ele não virá mais em um jumentinho. A Bíblia diz que ele virá em um cavalo lindo, um cavalo de rei. E nós que somos seus filhos, que estamos aqui na terra, a gente tem que contar a história de Jesus todos os dias. Temos que fazer igual os discípulos. Temos que ajudar Jesus, porque ele vai voltar como um rei. Outra coisa, o jumentinho era muito simples, não era, criança? Até hoje ninguém gosta de jumento, né? Mas olha para vocês verem como que o jumentinho foi importante. O jumentinho foi importante para Jesus entrar em Jerusalém, para se cumprir uma profecia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus não tem interesse em coisas ricas, em coisas grandiosas, em carrão do ano, para ele entrar em Jerusalém, para ele entrar na nossa cidade. Sabiam, crianças, que Jesus tem interesse de passear na nossa cidade? Ele tem interesse, mas ele não precisa de uma Mercedes, ele não precisa de um carrão chique, ele precisa de coisas simples. E sabiam que as coisas simples, elas estão ligadas ao nosso coração? Para que Jesus entre, a gente tem que ter um coração simples. E o coração simples representa aquele jumentinho que às vezes as pessoas nem importam com ele, que é muito simples. Mas ele nem tem luxo, nem tem muita coisa. Mas é aí que o rei se agrada. E é aí nesse coraçãozinho simples e humilde que o rei quer entrar. E quando ele entra, há uma grande festa. Aqui está falando, ó, que as pessoas gritavam, salve o rei, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Olha, o rei Jesus estava entrando em um jumentinho naquela cidade. E sabe o que eu aprendo nessa semana de Páscoa, crianças? Que muita gente comemora a Páscoa diferente. Às vezes tem um monte de gente fazendo festa, cantando. Mas é uma Páscoa diferente. Mas nós, nessa semana, estamos aprendendo que o rei Jesus, ele era humilde. Ele era muito simples. Ele não queria riquezas com ele. Ele não queria aparecer. Ele foi simples, entrou em Jerusalém. E sabe o que eu aprendo? Que Jesus, nessa Páscoa desse ano de 2020, continua procurando um coraçãozinho simples. Ele continua procurando um coraçãozinho que ele possa entrar. E quando ele entrar nesse coraçãozinho, ele possa entrar encher de alegria, encher de coisas que nada nessa vida vai suprir. E Jesus entra e vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que carros importantes. Vale muito mais do que avião, do que caminhão, do que carro, de um monte de coisa. Jesus entra no coração simples. Nessa Páscoa, criança, vamos nos lembrar que o Rei dos Reis, Jesus, ele é simples e humilde. E ele entrou de forma simples em Jerusalém. Ele entrou em um jumentinho. E ainda hoje, ele está procurando um coração simples para que ele possa entrar. E através desse coração simples, muita gente vai ouvir a história dele e vai dar glórias a ele novamente. O jumentinho não está querendo ficar em pé, gente. Muita gente vai dar glórias a Deus novamente, porque você deu o seu coração que é simples. E através do seu coração que é simples, você vai divulgar ao mundo que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Mas nós ainda vamos estudar ainda mais o que aconteceu para chegar no domingo de Páscoa. Ok, crianças? Vamos lembrar que Jesus é um rei simples e ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho.
as pessoas jogaram ramos para ele passar, davam glórias e vivas para ele. Então, o que a gente tem que lembrar na Páscoa? Que Jesus continua sendo simples e que a Páscoa mais grandiosa que pode acontecer é de um coração simples, porque ele ainda está procurando um coração simples que ele possa entrar. E ele entrando no coração simples, ele vai entrar em Jerusalém, que é a nossa cidade, vai entrar na nossa casa, vai entrar no nosso bairro, vai entrar no nosso país. Mas Jesus, ele continua querendo simplicidade. Ele não quer festas grandiosas, ele quer simplicidade. E as pessoas que jogaram os ramos para Jesus, jogaram ramos. Os ramos, talvez as pessoas não davam nem interesse para aqueles ramos, mas aqueles ramos serviram para forrar o caminho de Jesus passar. E que o nosso coração possa estar bem aberto para que Jesus passe. E ele passando no nosso coraçãozinho, ele vai passar no coração de outras pessoas, de outras vilas, de outras cidades, bem simples, bem humilde de coração. E um dia ele vai voltar como rei majestoso para nos levar lá para a glória. Mas para acontecer isso, amanhã nós vamos conhecer mais outra parte da história da Páscoa, que aconteceu antes de Jesus morrer. E aí eu vou lançar mais uma perguntinha agora. Quando terminar, eu quero ver quem respondeu. Qual foi o nome da cidade que Jesus entrou? E qual foi o meio de transporte que Jesus usou? Foi carro? Foi avião? Foi camelo? Foi trem? Foi ônibus? Foi barco? Qual foi? Tá ajudando quem está assistindo. Qual foi o meio de transporte que Jesus usou? Tchananã. Eu quero ouvir as respostas. E qual foi o nome da cidade que Jesus entrou? Silêncio, Débora. Não faz igual Luzia, que cedo Luzia entregou. Bem, essas são as próximas duas perguntinhas. Vocês podem responder aí nos comentários. Podem responder no message. E quem tem meu zap, pode responder no meu zap. Ok, crianças? Vamos orar? Papai do céu, nós te agradecemos por essa tarde, que nós aprendemos que o Senhor é humilde e que o Senhor escolheu um jumentinho para entrar na cidade. O Senhor precisava de entrar naquela cidade para se cumprir a profecia, porque Deus tinha prometido que o Senhor Jesus iria entrar na profecia, que aquelas pessoas iriam te honrar. Senhor, abre o nosso coração, que o nosso coração seja simples. Às vezes, Senhor, nós não temos muita riqueza nessa terra, mas nós queremos ter um coração simples e humilde, que o Senhor possa entrar, fazer morada e através do nosso coração simples, que a gente possa ganhar outras pessoas para o teu reino, que outras pessoas conheçam que o Senhor é o Rei dos Reis e possam falar junto com a gente. Hosanas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E nós dizemos nessa tarde, Hosanas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Amém. Que todo mundo possa dizer bem lindo, Hosanas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O Rei que vem em nome do Senhor é quem? É Jesus. Boa tarde para vocês. Até amanhã. Amanhã temos outra história bem linda. Amanhã eu vou contar para vocês a história de um coelhinho, que ele tem um segredo muito especial. E esse segredo nós vamos revelar no final da semana, ok? Amanhã tem uma história bem bonita e também teremos uma outra história da Bíblia, uma outra parte da Páscoa verdadeira. Grande beijo para vocês. Até amanhã, 11 horas da manhã.